Bom dia, sétimo ano. Vamos para mais uma aula hoje. A aula de hoje nós vamos continuar falando da formação da população brasileira, a formação do povo brasileiro. Nós vimos na aula anterior que antes da chegada dos portugueses, os índios eles já viviam aqui, os portugueses chegaram, dominaram o território, escravizaram os índios, né? E tomaram grande parte dos territórios dos índios e dominaram o Brasil. Mas a gente vai ver hoje sobre os povos indígenas, como que eles viviam aqui no Brasil, de que forma que eles se relacionavam entre eles, como que era o cotidiano desses índios, né? Então nós vamos focar hoje nos indígenas, que faz parte da população brasileira, já que nós estamos falando da formação da população brasileira. A base da formação da população brasileira veio lá dos indígenas, já que eles foram os primeiros a chegar no território brasileiro. Depois sim chegaram os portugueses, né? Como que a gente vai ficar sabendo sobre o cotidiano desses índios, como que esses índios viviam aqui no território brasileiro? Já que para o branco, para o europeu, o índio não tinha importância. Ele era visto, né, pelo homem branco, pelo europeu, como selvagem. Ele não era visto como um ser humano, então ele não tinha valor nenhum, a não ser para trabalhar no serviço escravo, né? Então, o branco, o europeu, não importava com o índio. Por que ele iria relatar? Por que ele iria escrever sobre o índio, já que não tinha importância, não era nem considerado gente, né? Então, o conhecimento que nós temos sobre os povos indígenas que viviam aqui lá no passado, durante a ocupação europeia, a maior parte desses registros foram feitos por viajantes. Então, pessoas curiosas que vieram de outros países, né, viajantes, se interessaram pelo cotidiano dos índios, pela forma como os índios viviam e relataram isso. Então, a maior parte que a gente sabe sobre os indígenas foi através de relatos de viajantes que vieram de outros países. Quais registros que a gente tem sobre esses povos indígenas? Registros como desenhos que esses viajantes eles faziam, né? Pinturas, o índio trabalhando, o índio caçando, pescando, a família ali na aldeia, né? Desenhos que esses viajantes eles faziam sobre a vida dos índios. Textos sobre como os índios viviam. Então, esses viajantes eles ficavam observando, né, o comportamento, a forma como que os índios viviam e escreviam textos relatando como que era a vida desses índios. O que mais? Desenhos de mapas, né? Mapas sobre os lugares que eles viviam, eles faziam os desenhos, né, no papel mesmo, dos mapinhas das aldeias indígenas, o que tinha lá na aldeia, como fazia para chegar nessa aldeia, os recursos naturais que eles tinham lá, recursos naturais, os rios que eles tinham, né, os recursos que vinham da natureza. Então, todos esses registros foram feitos por viajantes que vieram de fora a passeio ou até mesmo para trabalhar e eram curiosos e registraram a vida dos índios, possibilitando para a gente, através desses registros, a gente saber como que os índios viviam naquela época, tá? Então, os registros que esses viajantes deixaram para a gente foram desenhos, textos e mapas. Mapas simples das aldeias, mas registros de grande importância que nós podemos utilizar até os dias atuais. Através desses registros feitos por viajantes, é que nos permitiu ter vários conhecimentos sobre diferentes povos indígenas que viviam aqui no Brasil. Porque não era só um povo que vivia aqui no Brasil, eram vários povos indígenas de tribos diferentes, espalhados pelo Brasil, cada povo indígena, cada tribo em seu lugar. Então esses viajantes, eles estudaram várias tribos indígenas, graças aos registros que eles deixaram, que a gente tem conhecimento sobre várias tribos indígenas no Brasil. Agora, a gente vai analisar as imagens feitas pelos viajantes dessas tribos indígenas, de algumas, né, tribos indígenas, que está lá na apostila de vocês. Vamos pegar a apostilinha para a gente analisar? Aqui a gente tem 2 desenhos feitos pelos viajantes sobre a forma com que os índios viviam aqui no Brasil. Vamos começar analisando essa imagem 1, a primeira imagem. O que a imagem 1 vai trazer para a gente?
povos indígenas brigando de um lado, somente índios atacando. Aqui a gente tem só índio atacando. Dá pra gente ver que eles estão atacando? Porque eles estão com um arco e flecha na mão, tá vendo? Aqui só tem povos indígenas. E aqui desse lado? Será que só tem povos indígenas? Não, né? Do outro lado, tem índio e europeu junto. Então, aqui já tem branco nessa tribo. O que a gente pode analisar desse quadro, então, dessa imagem? São duas tribos indígenas brigando. Uma só tem índio. A outra tribo, essa tribo aqui, já tinha sido dominada pelo homem branco, pelo europeu. Então, aqui já tem homem branco e as duas tribos estão brigando. Com certeza, essa tribo não queria que o europeu chegasse, que o homem branco chegasse até ela. Então, eles estavam brigando as duas tribos. Essa tribo já tinha sido dominada pelos brancos, os índios já estavam sendo escravizados e o homem branco estava brigando para dominar essa tribo também. Isso que a gente pode analisar aqui na imagem, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês essa imagem. Vamos agora analisar a imagem 2. A imagem 2 é um pouquinho maior, né? O que a gente vai ver aqui nessa imagem 2? O quadro 2 traz pra gente a forma com que os índios viviam no meio dos portugueses. Então, aqui já dá pra gente ver que tem índio, tem portugueses, né? Tem homem branco, europeu, no caso, né? Eles já estão vivendo junto. O que os índios estão fazendo aqui nessa imagem? Os índios estão trabalhando para os portugueses. Aqui, no caso, ó, os índios já estão cortando árvores, já estão trabalhando. Já é um trabalho escravo, né? Já estão trabalhando para o homem branco. O que mais que a gente consegue ver? Onde era a aldeia indígena, o homem branco já chegou, já construiu casa, né? Então, onde era a aldeia, o homem branco construiu casa. Já ocorreu uma transformação ali no espaço do índio, né? O índio já não vive sozinho mais lá na mata. O homem branco já está desmatando, já está construindo casa. O que mais que a gente consegue ver? Alguns índios estão atacando os portugueses. Então, dá pra gente ver que alguns índios aqui, ó, com arco e flecha na mão, não estão gostando nem um pouco dessa dominação do homem branco. Então, eles estão atacando o homem branco. Alguns estão sendo escravizados, outros estão atacando. O território que era do índio está sendo transformado. Eles construíram casas. Os índios, o que mais? Os índios estão derrubando árvores, olha só, né? O índio gosta tanto da natureza, foi obrigado a derrubar a árvore pelo homem branco. Então, aqui nesse quadro dá pra gente ver bastante coisa, né? Olha só que conhecimento riquíssimo que esses viajantes eles deixaram pra gente. Então, espero que vocês tenham entendido a análise do quadro 1 e do quadro 2. Agora a gente vai prosseguir. O viajante francês Jean L., ele relatou pra gente em 1553 o que ele viu durante sua viagem no Brasil. Então, esse viajante francês, ele vai relatar, ele vai escrever pra gente, vai desenhar o que ele viu sobre algumas tribos indígenas, a forma com que eles viviam. O que será que ele relatou pra gente? Ele relatou sobre os costumes dos índios, a forma com que eles viviam na natureza. Sempre nos relatos ele deixa claro que preferia os costumes dos índios do que dos europeus. Então ele observando a forma com que os índios viviam, os índios cuidavam da natureza, os índios viviam em paz entre eles, né, entre a sua tribo ali. Então ele preferia o comportamento dos índios do que o comportamento do homem branco, porque depois o homem branco chega, vai escravizar os índios, vai impor religião. Então são dois comportamentos diferentes e ele deixa claro que ele preferia o comportamento dos índios. O que ele traz para a gente nesses relatos? A língua considerada geral, falada pelos índios na época, era o Tupi-Guarani. Tá? Ele traz para a gente nesses relatos que a língua geral entre os índios, a mais falada, não era a total, a falada por todos, mas a mais falada entre as tribos era o Tupi-Guarani. Tá? Os índios eles viviam em aldeias com aproximadamente 600 pessoas. Essas pessoas viviam em ocas ou malocas. Então, os índios eles viviam com mais ou menos 600 pessoas,
em cada aldeia, e essas pessoas elas moravam em ocas ou malocas. Vamos ver lá no apostila de vocês também como que eram essas ocas e essas malocas. Vamos ver aqui. Aqui, ó, essa é uma oca, né? Onde os índios viviam com suas famílias, várias famílias viviam junto. Aqui eles dormiam, eles faziam suas refeições. Então, essa é uma oca. E essa é uma maloca. Qual que é a diferença da oca e da maloca? A maloca parece ser um pouquinho maior, né? Então, eles viviam aqui também, ou em oca ou em malocas, tá? Então, viviam com suas famílias ou em ocas ou malocas. O que mais que ele traz pra gente de relato? O trabalho entre os índios, ele relatou isso pra gente também. Como que era essa divisão do trabalho? Vamos lá, vamos ver como que eles dividiam o trabalho. A divisão do trabalho era feita da seguinte forma. Dividiam os trabalhos entre homens e mulheres. O que os homens faziam? Os homens, eles caçavam, eles colhiam os frutos, eles pescavam e eles faziam os arcos e as flechas, tá? Então, isso era o que os homens faziam. E as mulheres? O que as mulheres faziam? As mulheres preparavam a comida, cuidavam das crianças, dos filhos, faziam artesanato, que eram os vasos de argila, os cestos, né, que eles faziam, e também plantavam os alimentos. Isso mesmo, quem plantava a mandioca e os alimentos eram as mulheres, tá? Os índios, eles não plantavam, não, eles caçavam, pescavam e fabricavam os arcos e flechas. As mulheres plantavam, cuidavam dos filhos, faziam os artesanatos, né? Então, era feita uma divisão ali entre o serviço, entre os homens e as mulheres. As tribos guerreavam uma com as outras, por disputas de territórios mais favoráveis para suas atividades. Então, eram várias tribos, não era só uma tribo, várias tribos espalhadas pelo Brasil. E essas tribos, às vezes, elas brigavam umas com as outras por território. Por que uma tribo queria o território do outro? Porque, às vezes, aquele terreno da outra tribo era melhor para o plantio, para plantar, para colher os frutos. Às vezes, o rio dele, a água, né? Por causa da água, às vezes, uma tribo, o rio passava longe, o da outra tribo, o rio passava perto, então eles queriam a água. Então, a disputa por território era por causa da terra, do terreno, que era melhor para o plantio, tinha mais água, era um terreno melhor. Então, as tribos, elas guerreavam entre elas para disputar esses terrenos. Durante a briga, quem ganhava ficava com o território. Então, a tribo que ganhava ficava com o território da tribo que perdeu, certo? E o que acontecia? A tribo que perdia passava a fazer parte da tribo que ganhou, tá? Então, quem dominava era a tribo que ganhava. A tribo que perdeu tinha que ficar pianinho ali e obedecer às ordens da tribo que ganhou. A tribo que ganhava a briga escolhia os guerreiros mais violentos das tribos que perdeu para fazer o ritual da antropofagia. E toda a comunidade participava para assistir aquele ritual. Mas o que é o ritual da antropofagia? Vamos entender como que funcionava. Eles matavam os guerreiros mais fortes e valentes da tribo que perdeu e comiam a carne. O ritual da antropofagia era assim: a tribo que perdeu a guerra, que perdeu a briga ali, ela tinha guerreiro forte, ela tinha guerreiro valente, mas perdeu. Mas que tinha guerreiro bom, tinha. A tribo que ganhou a briga escolhia alguns guerreiros fortes, guerreiros valentes dessa tribo que perdeu, matavam esses guerreiros e comia a carne. E toda a tribo assistia esse ritual. Via lá os guerreiros matando o outro, comendo a carne deles. Por que eles faziam isso? Porque eles achavam que se eles matassem aqueles guerreiros valentes e fortes, comessem a carne, eles se tornariam também guerreiros valentes e fortes. Era como se o espírito daquele guerreiro que morreu passasse para aquele guerreiro que matou e comeu a carne. Entenderam como que funcionava o ritual da antropofagia? Era normal para eles, viu, gente? Era uma época que
Eles faziam dessa forma e para eles era normal, não tinha nada de errado para eles não, tá bom? O que mais que eles faziam? Mas por que eles faziam isso? Né? Eu já expliquei para vocês, porque eles acreditavam que comendo a carne humana daqueles guerreiros fortes e valentes, a força daquele guerreiro passaria para ele. Como era a estrutura social? Agora a gente vai ver como que era a estrutura social deles, né, das tribos indígenas. A estrutura social era igualitária, não havendo ricos e pobres, todos eram vistos e tratados da mesma forma. Então a estrutura social deles, eles viviam da mesma forma, não tinha uma pessoa mais rica e também não tinha uma pessoa mais pobre. A divisão dos trabalhos era feita entre todos, homens e mulheres, independente se tinha mais riqueza ou não, porque ali eles nem tinha riqueza, tudo era dividido de forma igual. Então eles viviam dessa forma lá na tribo. Agora sobre os conhecimentos da tribo. Quem transmitia conhecimento sobre cada tribo? As tribos, elas tinham suas histórias, né, para contar. Tinha tudo que aconteceu lá no passado, tinha o que estava acontecendo no presente. Quem que transmitia conhecimento, que passava conhecimento? Os mais velhos transmitiam conhecimento para os mais novos através da fala. Então eles reuniam lá um dia ou uma noite, faziam uma roda, os mais velhos iam contando, né, as histórias para os mais novos e eles iam guardando na cabeça, porque eles não tinham como escrever, não tinha lápis, não tinha caneta, não tinha papel. Então era somente através da fala e da memória. Os mais velhos falavam e os mais jovens guardavam na memória, tá? Como que era a educação indígena? Será que tinha escola naquela época? Escola pra gente, igual a gente tem nos dias atuais? Não, né? Mas eles tinham conhecimento também, né? Eles tinham inteligência. Como eu já disse para vocês, os mais velhos passavam conhecimento para as crianças através da fala. Então, os mais velhos, eles ensinavam as crianças, e as crianças também observavam, né? Essas pessoas mais velhas ensinavam as crianças que para elas aprenderem, elas tinham que observar o que os mais velhos faziam, né? O que os mais velhos faziam na questão de caçar, pescar, fazer o arco e flecha, as meninas observar a mãe, né, a avó, fazer o artesanato, o plantio, cuidar das crianças. Então os mais velhos, eles reuniam com as crianças e passavam conhecimento e as crianças também observavam o que os mais velhos faziam para aprender e fazer igual. No caso dos meninos, observavam os mais velhos na questão de fabricar os arcos e flechas, na questão da caça e da pesca, né? As meninas observavam as avós, as mães no artesanato, no plantio, a cuidar dos filhos. Então, o conhecimento era passado através dos mais velhos para os mais jovens e através da observação e através da fala e da memória, tá? Então, eram conhecimentos riquíssimos que eram falados e guardados na memória. Agora, gente, a gente vai falar da religião indígena. Como que era a religião indígena? De que forma que era a religião deles? A religião dos índios era baseada na força da natureza, tá? A mesma religião que eu acredito, baseada na força da natureza. Era feito cerimônias lideradas pelo pajé. O pajé era o líder religioso, o líder espiritual ali da comunidade. Além de ser um líder religioso, ele era um curandeiro também. O que era o curandeiro? Era como se fosse um médico. Ele conhecia todas as ervas, as plantas, para fabricar o remédio caso alguém ficasse doente. Então, voltando lá, a religião deles era baseada na força da natureza. Eles acreditavam muito no sol, na lua, nos astros, né? Nas árvores, tudo baseado na força da natureza. E o que aconteceu? Chegaram os portugueses, tentaram tirar essa religião deles, querendo que eles acreditassem somente na religião católica. Mas eles tinham a própria religião, que era a religião baseada na força da natureza, tá? Então, eles se reuniam, o pajé era o líder religioso deles, eles faziam os rituais para os deuses da natureza que eles acreditavam,
E também, né, tinha o pajé, além de ser o líder religioso, era o curandeiro que cuidava dos remédios caso alguém ficasse doente ali na tribo, certo? Sobre a religião, espero que tenha ficado claro. Agora vamos prosseguir. A maioria do conhecimento que nós temos sobre os índios, eu já disse para vocês, né? Quem escreveu, quem relatou pra gente, foram os viajantes que vieram de outros países passear ou trabalhar no Brasil. Então, tudo isso que eu falei para vocês na aula de hoje sobre a forma como que os índios viviam, foi registros feitos por algum viajante, né, que visitou o Brasil e deixou escrito pra gente. Foi através desses viajantes que nós conseguimos adquirir conhecimento sobre os índios. Por quê? Porque os índios têm muita importância pra gente, né? Eles foram os primeiros povos a chegarem no nosso território brasileiro. Depois chegam os europeus, né? Depois sim chegam os portugueses. Mas os índios, por um determinado tempo, foi esquecido dos livros, ninguém se falava dos índios. Aí sim, através desses registros, né? Através dos estudiosos, dos geógrafos, dos historiadores, voltaram a falar dos índios, porque os índios têm muita importância pra gente. Eles são gente igualzinho qualquer um, né? Eles são seres humanos, eles merecem também ser estudados, né? Os índios. Então, a aula de hoje foi isso. Vamos lembrar sempre em valorizar os nossos índios, porque eles são gente igualzinho qualquer ser humano, tá bom? Espero que tenha ficado claro a aula de hoje. Qualquer dúvida podem me perguntar. Beijinhos e até a próxima!